Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e também do seu Filho amado Jesus Cristo, seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós comentamos lições bíblicas da escola dominical. Nesse primeiro trimestre de 2024, nós estaremos comentando 13 lições relacionadas com a temática O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Então, permitindo Deus, a cada semana nós vamos estar tratando dessa temática, sobre a origem da Igreja, a imagem bíblica da Igreja, natureza da Igreja, a Igreja e o Reino de Deus, a missão da Igreja de Cristo, Igreja, organismo e organização, o ministério da Igreja, a disciplina na Igreja, o batismo, a Santa Ceia, o culto da Igreja cristã, o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da Igreja. Então, dentro desse trimestre, nós vamos estar estudando sobre eclesiologia. Isso, é isso mesmo, eclesiologia. O que é isso? Eclesiologia é o estudo relacionado com a doutrina da Igreja. E nessa primeira aula nós vamos estar comentando a respeito do que as Escrituras apresentam sobre o termo igreja. Porque quando se fala em igreja, existem várias conotações e algumas até mesmo mal compreendidas pelos cristãos, e acaba pertencendo o quê? À igreja. Alguns acham ou definem igreja como pessoas religiosas das pessoas não religiosas. Outras entendem, pensam que igreja é uma denominação e assim distingue uma das outras: presbiteriana, batista, católica, universal. E tem aqueles ainda que definem igreja como o quê? Um edifício, como um prédio, como um imóvel, onde as pessoas elas se reúnem ali para prestarem um culto a Deus. Entretanto, o emprego desse termo igreja, dentro dessa visão que eu disse para vocês, dessas três, acaba obscurecendo o verdadeiro significado do vocábulo bíblico desse termo igreja. Então, segundo as Escrituras, nós vamos dar o quê? Uma visão, uma percepção do que significa essa terminologia. Porque Igreja de Deus é longe de ser meramente uma associação de pessoas. Ela é uma instituição divina, onde o próprio Deus atua, o próprio Deus governa. Embora esse governo Deus utiliza através dos homens. E dentro do nosso primeiro ponto aqui, o nosso comentador ele traz aqui o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, a origem da igreja. Então, profeticamente, Israel ele é considerado como uma igreja, porque o termo da palavra igreja, eclésia, que é do grego ek, fora, eclésia, chamados, aqueles que são chamados para fora. Esse termo eclésia, ele era utilizado dentro do contexto grego e também vai dar continuidade dentro do domínio romano, que eclésia era uma convocação para que as pessoas saíssem o quê? Dos seus lugares
e se reunisse em uma praça pública para deliberar sobre vários assuntos, sobre várias temáticas. Então a eclésia era uma convocação solene onde as pessoas saíam de determinados locais e se reuniam em uma localidade para deliberar assuntos de importância ali daquela comunidade. Então o Antigo Testamento, quando ele trata de Israel, ele trata Israel como uma congregação. Essa palavra usada no hebraico para congregação é kahar ou kahal. E essa palavra, ela quando é traduzida para o grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e quando é traduzido para o grego, essa palavra kahal ou kahar, ela é substituída a palavra hebraica para a grega eclésia, que significa o quê? Aqueles que foram chamados para fora, foram chamados para uma deliberação, uma reunião solene, Então, no Antigo Testamento, essa palavra kahar, ela significava o quê? Um povo reunido, uma congregação, uma multidão de pessoas, um ajuntamento. É claro que esse termo, kahal, ele estava ligado a pessoas da mesma nacionalidade, as pessoas que propagavam o quê? A mesma fé, tinham o mesmo fim, o quê? De culto. Então, essa era a finalidade, o quê? Dessa palavra, dessa congregação de Israel. Só que profeticamente, Israel, quando é considerado o quê? Uma igreja, nós vamos ver que dentro da comunidade judaica, que era nacionalista, que era exclusivista, ainda acabava sendo aceito pessoas de outra tribo, outra nação, desde que se voltasse para o Deus dos hebreus e se tornasse seguidor o quê? De Yahvé, do Deus Altíssimo, de Adonai. Então, o que nós vamos entender é que profeticamente Israel é considerado uma igreja porque era uma comunidade de pessoas que se voltavam exclusivamente para adorar o quê? Ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Eles foram chamados para que saíssem o quê? Fora de um sistema totalmente mundano para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quando Deus ele chama Abraão para fazer nele o que? Uma grande nação, um grande povo, fazer em Abraão uma grande congregação, aqui já está profeticamente profetizando o que? Um ajuntamento de pessoas para adorar a Deus exclusivamente. Então nós vamos ver que dentro da comunidade hebreia, da Kahal, congregação, nós vamos ver que outras pessoas acabaram o quê? Se unindo, são chamados de prosélito. Nós temos no caso de Raabe, que era a cananeia, que estava ali em Jericó, que se arrepende e volta para Deus. E nós temos também a questão de Ruth. Nós vamos ver que quando Ruth ela encontra ali com os israelitas que foram ali para a sua terra, ela se converte à religião dos hebreus. Nós vamos ver isso na confissão dela para Noemi, né? Aonde tu fores eu irei, aonde tu posares eu posarei, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o quê? O meu povo. Então nós temos isso profeticamente profetizado, relacionado com a igreja. Então esse é o nosso primeiro tópico. Então a igreja, ela profetizada profeticamente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja, ela vai
surgir ali em Atos 2, aonde será oficialmente inaugurado que a igreja. Embora a igreja seja inaugurada ali em Atos 2, só que nós vamos ver que a igreja ela já foi planejada antes da fundação do mundo. Porque quando Paulo ele escreve aos Efésios, ele vai nos mostrar ali no capítulo 1, nós vamos ver que Paulo fala que a igreja é um mistério, algo que estava oculto desde a fundação do mundo, mas que foi revelada na plenitude nos tempos, através da pessoa bendita de Jesus. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado que a igreja, que fosse formado de todas as tribos, nações, pessoas, para adorar a Deus em espírito e em verdade. E esse termo, Carral, que era uma assembleia ali dos hebreus para adorar a Deus, ela traz o que essa mesma definição dentro da palavra eclésia, aonde as pessoas elas iriam se ajuntar para adorar a Deus. Nós temos que entender aqui que esse ajuntamento de pessoas, a eclésia, é uma assembleia de pessoas regeneradas. É essa ideia, é essa visão que Paulo coloca, que a igreja é ajuntamento de pessoas regenerada. É claro que dentro da igreja visível existe a igreja universal, a igreja invisível. O que é isso? Porque a igreja, na próxima aula nós vamos comentar sobre a questão de alguns exemplos do que bíblico da igreja, o corpo de Cristo. Nós vamos dar essa explicação, mas aqui quando a gente fala de igreja visível e igreja invisível, igreja universal, então a igreja visível são as denominações, são as pessoas veem. Só que a igreja universal, a Assembleia dos Santos, a invisível, essa somente Deus conhece, porque várias pessoas se ajuntam, mas os verdadeiros adoradores, esse somente Deus conhece, Deus sabe, nós não sabemos. Nós vemos a multidão ali reunida, glorificando a Deus, mas não sabemos se essa glorificação é espírito e em verdade. Isso somente Deus sabe, isso somente Deus vê, somente Deus conhece. É claro que muitas coisas nós vamos conhecer o quê? Pela convivência, pelas obras, porque pela árvore se conhece o fruto. Então, na convivência, nós podemos dizer se alguém realmente é regenerado ou não, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho de fé. Então, a palavra igreja, no sentido universal, ela está relacionado a um ajuntamento solene de pessoas que se unem ao Cordeiro para adorá-lo pela instrumentalidade do Espírito Santo. Então, a igreja é uma congregação local, onde as pessoas vão se reunir para adorar a Deus em espírito e em verdade, através da manifestação do Espírito Santo. Espírito Santo. E a igreja, ela é fundada por Deus, ela é edificada por Cristo. Então, a igreja não é uma associação meramente humana.
é um ajuntamento de pessoas, mas é uma instituição divina, porque ela é edificada por Cristo. Nós vamos ver que ali em Mateus, Jesus vai dizer para Pedro, sobre a tua confissão de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar o que? A minha igreja. Então Cristo está dizendo que a igreja será edificada. E a igreja é edificada o que? Após a morte de Cristo e a sua ressurreição. Aonde ele vai ascender ao céu e vai enviar o que? O Espírito Santo. Aonde a igreja ela vai ser inaugurada. Então, para fazer parte da igreja, nós vamos ver que Pedro diz, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, uma pessoa, ela só vai dar ingresso, se tornar parte da igreja, por meio do arrependimento, que é o que? A conversão. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Se o homem não nascer da água e do Espírito, água é a palavra, o Espírito é o Espírito Santo. O homem não pode entrar no reino de Deus. Então o ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, mas se dá por conversão. Por meio do Espírito Santo, nós somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja. Fazer parte da igreja, da qual foi estabelecida, foi edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento e é a cabeça da igreja. Por isso, para nós que somos cristãos, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. E semanalmente, querendo Deus, nós postaremos aqui as próximas lições aqui neste canal para que você possa nos acompanhar.